Boa noite. Boa noite. O desmatamento na Amazônia tem o pior março em 10 anos. A devastação mensal é o triplo da registrada há um ano. A OMS ganha o apoio da ativista sueca Greta Thunberg para a distribuição igualitária de vacinas contra a Covid. O Tribunal de Contas de Mato Grosso investiga o uso de CPFs de mortos para furar a fila da imunização. Os brasileiros enfrentam a maior alta de preços de medicamentos em 5 anos. O governo promete 15 bilhões de reais para manter empregos e apoiar micro e pequenas empresas na pandemia. Mas as medidas dependem de mudanças na lei de diretrizes orçamentárias. A polícia de Goiás intima o homem que insultou aos gritos uma funcionária do condomínio em que mora. Ele escapou de ser preso em flagrante por injúria racial. A aventura humana no espaço tem um marco espetacular. Em Marte, um drone da NASA realiza o primeiro voo da história num outro planeta. E no aniversário de 80 anos, Roberto Carlos fala da falta que sente dos palcos e escolhe uma música para comemorar. O Jornal Nacional está começando. Um levantamento do Instituto Imazon concluiu que a Amazônia teve a maior taxa de desmatamento em 10 anos para o mês de março. O desmatamento recorde surpreendeu os próprios pesquisadores da ONG Imazon. O ritmo das derrubadas costuma diminuir nos meses de março, porque é mais difícil desmatar durante o período mais chuvoso na Amazônia. Mas dessa vez não impediu o avanço da destruição. A Amazônia perdeu 810 quilômetros quadrados de floresta no mês passado. Para se ter uma dimensão do estrago, o tamanho da área devastada é um pouco maior que a cidade de Goiânia. O desmatamento aumentou 216% em relação a março de 2020. A devastação atingiu principalmente os estados do Pará, Mato Grosso e Amazonas. A maior parte da floresta que veio abaixo estava em propriedades privadas ou em estágio de posse. Assentamentos e unidades de conservação também perderam mata nativa. Uma das regiões mais desmatadas este ano chamou a atenção do Imazon. Ela fica no assentamento Nelson de Oliveira, em Novo Progresso, sudoeste do Pará. Em janeiro, a floresta estava intacta. 2 meses depois, surge a marca da devastação, que tem o tamanho de quase 2.000 campos de futebol. A destruição foi tão acelerada que já comprometeu 40% da área total do assentamento e se aproxima da região vizinha, a Floresta Nacional do Jamanchim. Essa área protegida por lei, por causa de sua enorme biodiversidade, também vem sendo alvo das derrubadas este ano. O Imazon afirma que os grandes desmatamentos avançam principalmente em áreas de florestas públicas onde ainda não há regularização fundiária. E como derrubar a mata exige maquinário pesado e custa caro, o objetivo dos invasores seria lotear os terrenos para faturar alto com a especulação imobiliária na Amazônia. Nós temos, primeiramente, um processo de apropriação de terra pública em curso, né, que é a famosa grilagem. Então, áreas que são públicas não destinadas são alvos de primeiro, expansão de estradas clandestinas, retirada de madeira e subsequente ocupação dessas áreas para loteamento. Pode ter um corredor ali na expansão da agricultura, mas principalmente naquele território a gente tem visto uma conversão para a pecuária. O Imazon também constatou uma tendência de aumento do desmatamento, considerando as taxas acumuladas dos últimos 8 meses. Entre agosto do ano passado e março deste ano, a destruição da floresta amazônica foi 59% maior que no período anterior. Nós já conversamos, estamos trabalhando com autoridades que têm interesse no âmbito estadual e municipal para identificar as áreas críticas e entrar com políticas preventivas. É possível ainda reduzir a taxa de desmatamento nesse calendário, mas a gente não pode deixar chegar no período de seca sem as operações de prevenção ocorrendo efetivamente no chão. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará afirmou que faz ações de fiscalização e regularização fundiária, que apoia a produção sustentável e que reduziu em 90% o desmatamento nas áreas estaduais em fevereiro.
A Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas declarou que em março o estado reduziu o número emitido de alertas de desmatamento e que no começo de abril enviou equipes para combater o crime ambiental no sul do estado. O governo de Mato Grosso afirmou que de agosto do ano passado a março deste ano, o estado reduziu o desmatamento em 33% e que aplica multas pesadas. O Ministério do Meio Ambiente disse que cabe ao Conselho da Amazônia falar sobre o assunto. O Conselho da Amazônia não se manifestou sobre o estudo do Imazon. Há 3 dias da cúpula do clima, o vice-presidente da República e presidente do Conselho da Amazônia, Hamilton Mourão, disse que o financiamento estrangeiro pode ajudar o Brasil a combater a destruição da floresta, mas que o país não pode se comportar como mendigo. A gente não tem que ser mendigo nisso aí, né? Vamos colocar a coisa muito clara. Nós temos as nossas responsabilidades. O Brasil é responsável só por 3% das emissões no mundo. Desses 3%, 40% é o desmatamento, ou seja, 1,2% que se emite do mundo é a responsabilidade do desmatamento nosso aqui. Então a gente tem que fazer a nossa parte dentro aí do Acordo de Paris. Não queimamos petróleo e carvão como os demais países queimam, ou seja, temos uma matriz energética que é limpa, renovável. Então a gente tem um lugar certo na mesa de conversa sobre mudança do clima. Os prédios do Congresso Nacional foram usados neste 19 de abril para uma homenagem aos 1.038 indígenas mortos pela Covid. A projeção de luzes foi realizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E hoje, logo depois do Big Brother Brasil, a Globo vai apresentar o especial Falas da Terra, que traz a luta dos primeiros brasileiros pelo direito de existirem e de serem ouvidos. O especial homenageia a riqueza cultural dos mais de 300 povos indígenas do país. Este 19 de abril marcou uma conquista absolutamente inédita na história da humanidade. A Agência Espacial Americana realizou o primeiro voo em outro planeta. Eram 3h30 da manhã no centro de controle da NASA, mas eles estavam tão empolgados que nem parecia ser madrugada. A engenheira-chefe Mimi Aung quase não conseguiu se conter. Ela contou pouco antes que o time está trabalhando há 6 anos para conseguir fazer a máquina voar. E o vídeo chegou de Marte. Essa é a primeira vez que um objeto voa na atmosfera de um outro planeta. O drone ficou 39 segundos no ar. E para a missão ser bem-sucedida, precisava pousar. E aí a Mimi rasgou o discurso que tinha escrito para um eventual fracasso. Hoje em dia aqui na Terra um drone é tão comum que às vezes a gente se esquece, em primeiro lugar, quanto tempo demorou para inventar um desses. Em segundo lugar, que quando ele começa a voar, ele não está voando no nada, mas numa piscina de ar. As hélices empurram o ar para baixo para que ele possa subir. Lá em Marte tem só 1% do ar que tem aqui na Terra. Por isso os engenheiros tiveram que desenvolver um drone que é muito mais leve que esse. As hélices giram muito mais rápido e ele é todo computadorizado. E tiveram que fazer centenas de testes num ambiente que imita a atmosfera marciana para que ele possa pousar em segurança. O robô Perseverança gravou o vídeo histórico. O carrinho tem a missão de achar sinais de que já houve vida em Marte. Ele e o drone foram mandados juntos para servirem de espiões no planeta vermelho. O drone, apelidado de Engenhosidade, vai poder mandar fotos. Essa foi a primeira que ele tirou, da sua própria sombra. A Mimi diz que nas próximas 2 semanas vão ser outros 4 voos. E eles querem ser ousados, voar cada vez mais alto e mais longe. Porque o principal objetivo é juntar informação para os engenheiros aqui na Terra desenvolverem outros objetos voadores para Marte. A Mimi mandou uma mensagem especialmente para as meninas que sonham em ser engenheiras. Não deixe que ninguém te convença que você não consegue. Estamos assistindo juntos a uma cena como a do Santos Dumont com o 14 bis. Será que ele imaginaria que estaríamos assistindo a isso hoje em Marte? Muito legal. Hora de saber como fica o tempo essa semana em todo o Brasil. Boa noite, Anne. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. A minha atenção nesse momento está toda voltada para esse sistema de baixa pressão aqui, que ganhou força e se transformou de manhã num ciclone subtropical. À tarde, ganhou ainda mais força e chegou à categoria de depressão subtropical. Por sorte,
está em alto mar, o que diminui os impactos no continente. Mas mesmo assim ele vai ser percebido em parte do sul e sudeste da seguinte forma: mar muito agitado. Tem aviso de ressaca até quinta-feira, com ondas de até 3 metros do litoral do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. E pode ventar forte também ao longo dessa noite já até amanhã. As rajadas podem chegar aos 70 quilômetros por hora, onde? Em todo o estado do Rio de Janeiro, sul e leste de Minas, São Paulo, Paraná, Florianópolis e no centro-sul do Rio Grande do Sul. Mar agitado, muito vento, mas pouca chuva. Olhando os volumes, com exceção de Vitória, eles não são muito altos. Em Florianópolis, a máxima é de 25 graus nesta terça-feira. Curitiba, 22, São Paulo, 23, Rio de Janeiro, 29 graus. Já Vitória está na área de temporais, mas por um outro motivo que não é a baixa pressão, não é o ciclone, mas sim esse cavado, que é toda essa onda aqui indicada por essas setinhas. São fortes ventos na atmosfera, numa altitude de 10 quilômetros, e esse vento ele acelera a subida da umidade, formando nuvens bem carregadas de chuva. Salvador terá chuva forte a semana toda, por exemplo. O risco de alagamentos e deslizamentos vai crescendo também ao longo da semana. Amanhã, máxima de 29 graus e a temperatura se mantém abaixo dos 30 graus até sexta-feira. Anne, sobrou algum espacinho para o sol? Pois é, até sobrou, viu, Renata? Olha só, uma grande área da região sul, quase todo o estado de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, até o sul de Goiás e também em parte de Roraima. Em Porto Alegre, a máxima é de 26 graus. Belo Horizonte, 27, Campo Grande, 32. Em Boa Vista, máxima de 34, todas com tempo firme. Maceió, 31 graus com chuva bem passageira e só à tarde. Em Brasília, a semana começou com temperatura mais amena, a máxima amanhã não passa dos 25 graus. Em Cuiabá, 32 graus, 31 em Manaus, Porto Velho, Rio Branco, que é a mesma temperatura de Aracaju e também de Fortaleza. Renata, Bonner. Obrigada, Anne. Um cidadão morador de um condomínio de Goiânia foi intimado a depor por crime de injúria racial por ter insultado uma funcionária do prédio aos gritos e com ameaças. A vítima, de 35 anos, prestou depoimento nesta segunda-feira. Na saída, falou com a nossa equipe, mas pediu para não ser identificada. É difícil porque acaba com o psicológico da gente, com tudo. Medo, insegurança, tudo. Se deveria realmente fazer a denúncia, porque é uma pessoa que deixa bem claro que tem dinheiro e que eu não sou nada, né? Que eu sou um zero. O caso ocorreu ontem. Vinícius Pereira da Silva chegou ao condomínio sem o controle remoto do portão da garagem. A funcionária da portaria pediu que ele se identificasse. Vinícius começou então a série de agressões verbais gravadas pela vítima. Macaca, grava, macaca, chimpanzé, viu? Chipanga. Tá bom. Me encara, desgraça! Depois de subir ao apartamento, ele continuou com os xingamentos pelo telefone. Me passa pro síndico, viu, chimpanzé? Por que o senhor tá me xingando? Porque você não presta, desgraçada, viu? Você é uma merda, você é abaixo de zero. Eu vou meter minha merda na cintura, viu? E vou ir pra lá e resolver. Só não sabe, fica sabendo, eu sou policial federal. E vou mostrar para vocês. Eduardo é delegado da Polícia Civil e morador do prédio. Assim que soube dos xingamentos, desceu na portaria e chamou a polícia. Nós fomos até o local para prender ele em flagrante, encaminhar para a central, só que no momento dos fatos ele já tinha se evadido. O caso foi registrado como injúria racial e ameaça. Agentes da Polícia Civil vieram até o prédio para intimar o morador, mas ele não foi encontrado. A intimação foi entregue a uma funcionária de Vinícius Pereira da Silva. Ele tem até amanhã para se apresentar na delegacia e prestar depoimento. Em qualquer situação, essa conduta ela é absurda, né? É uma aberração. E a funcionária estava fazendo o trabalho dela, se mostrou bastante profissional em não abrir o portão sem identificação. Não tem qualquer justificativa para isso. O síndico do prédio também defendeu a funcionária.
a porteira não abriu, né, que é o procedimento correto, ele precisa se identificar. Eu espero que todo mundo que já passou por isso ou que venha passar, que vá até a delegacia, denuncie, porque só assim a gente vai conseguir que essas pessoas nos respeitem e que nos trate como ser humano e não como um animal ou como nada, né, como ele disse. Vinícius Pereira da Silva não deu retorno às nossas tentativas de contato. A Polícia Federal negou que ele faça parte da corporação. O Tribunal de Contas de Mato Grosso está investigando o uso de CPFs de pessoas mortas para furar a fila da vacina. Foi tudo muito rápido. A mãe da Giselda começou a tossir e ter dor de cabeça. Em menos de uma semana, a dona Elvira Furlan, de 84 anos, morreu. No atestado de óbito, as causas foram insuficiência respiratória aguda e pneumonia. Lá constaram que ela estava com pneumonia. Uma dor, né? Muito, muito. Faz muita falta, mãe. Só que agora o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações mostra que a dona Elvira teria recebido a primeira dose da vacina contra a Covid no dia 4 de março deste ano, 5 meses depois dela ter sido sepultada no cemitério de Vera, cidade do norte de Mato Grosso. Não tem como que a minha mãe ia tomar vacina se faleceu em outubro de 2020? Em Mato Grosso, o Tribunal de Contas fez um cruzamento de informações entre diversas bases de dados, como a do Sistema Nacional de Óbitos, o SISOB, e comparou com a lista de pessoas vacinadas no estado. Cerca de 100 nomes apareceram com algum tipo de irregularidade. E o pior, 27 pessoas teriam recebido doses da vacina depois de já terem morrido. O Tribunal de Contas do Estado quer saber se o CPF de pessoas que, em tese, fariam parte do grupo de prioritários, mas que já estão mortas, foi usado por outros para furar a fila e tomar o lugar de quem deveria estar sendo vacinado agora. Identificamos 27 suspeitos em 22 municípios e estamos aí aguardando a defesa desses municípios. Demos 15 dias para que esses municípios se pronunciem sobre esse fato. Talvez não tenha sido uma burla, não tenha sido um delito, simplesmente uma falha. Por exemplo, pode ser um nome homônimo. Agora, obviamente, que constatado que foi feito um delito, nós vamos tomar as medidas necessárias. E vamos usar a Justiça, o Ministério Público, todas as ferramentas para que responsabilizar essas pessoas que estão burlando a fila. No mês passado, a Controladoria Geral da União fez o mesmo cruzamento de informações. Foram encontradas inconsistências em cerca de 50 mil nomes do total de 10 milhões de doses consideradas na análise. A CGU está investigando e afirma que, apesar de o percentual de inconsistência ser pequeno, no máximo 0,5%, o desrespeito à ordem de vacinação dos grupos prioritários, além de grave desvio ético, poderá ocasionar a responsabilização administrativa ou judicial dos envolvidos. Tem que ser apurado isso aí, que não é justo, não pode. Minha mãe está descansando lá no céu e aqui embaixo estão usando o documento dela. Eu não acho certo, não. A Secretaria de Saúde do município de Vera afirmou que uma agente comunitária errou ao não atualizar a lista de idosos e associar o CPF da dona Elvira ao de outra idosa, também chamada Elvira, que tinha direito à vacina. A Secretaria declarou que fez a correção no Ministério da Saúde e que vai informar ao Tribunal de Contas do Estado. O Instituto Butantan recebeu hoje um novo carregamento da matéria-prima para a Coronavac. O chamado IFA, suficiente para 5 milhões de doses, chegou da China com 19 dias de atraso. A direção do Butantan atribui a demora à democracia ou à burocracia e à demanda mundial por vacinas. E o Butantan adiou para o início de maio a entrega ao Ministério da Saúde de 4 milhões e meio de doses. Até agora o Butantan forneceu 41 milhões e meio de doses. O contrato todo prevê 100 milhões até setembro. Brasileiros que vivem no Paraguai e paraguaios com dupla nacionalidade estão pressionando o programa de vacinação em cidades da fronteira. O Julio é paraguaio, mora em Pedro Juan Cavalheiro, mas tem nacionalidade brasileira. Os filhos dele nasceram na vizinha Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Foi aqui que ele tomou as 2 doses da vacina contra a Covid.
como em nosso país vai demorar pelo menos 6, 7 meses para me corresponder essa vacina, eu decidi, porque eu tenho todos os direitos. O Paraguai vacinou os profissionais de saúde e há uma semana começou a imunização dos idosos com mais de 85 anos. Até agora, menos de 1% da população foi imunizada. Em muitas cidades fronteiriças de Mato Grosso do Sul, como aqui em Ponta Porã, basta atravessar uma rua para mudar de país. A prefeitura diz que esse movimento crescente dos chamados brasiguaios em busca de vacina está pressionando o sistema de saúde do lado de cada fronteira. Os pedidos de cartões do SUS aumentaram bastante. Brasileiros que moram no Paraguai há muitos anos e muitos deles não usavam o serviço de saúde pública aqui do nosso município. E agora, em virtude da chegada da vacina aqui no Ponta Porã, no nosso estado, esses brasileiros estão vindo fazer o cartão SUS para poder receber a vacina. E isso deu uma sobrecarregada no nosso sistema aqui, em torno de 30% a 40%. O governo de Mato Grosso do Sul pediu ao Ministério da Saúde 30% a mais de vacinas para cidades de fronteira. Cidades como Ponta Porã têm solicitado aos governos maior número de vacinas, pois as vacinas que vêm para vacinar a população residente nesses locais não é suficiente, pois não contam com o ingresso desses brasileiros que estão no exterior e que vêm ao Brasil para serem vacinados. O Ministério da Saúde afirmou que a distribuição das doses segue critérios técnicos de proporcionalidade do público-alvo a ser imunizado e recomenda que estados e municípios organizem suas campanhas seguindo os informes técnicos do Ministério e o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid. O Ministério da Saúde não respondeu sobre o pedido de doses extras de Mato Grosso do Sul. A Anvisa aprovou o ensaio clínico do imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sichuan Clover. 12 mil voluntários brasileiros vão participar dos testes no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro. São 2 doses no intervalo de 22 dias. Segundo os desenvolvedores da Sputnik, a vacina russa apresentou até agora efetividade de 97,6% na prevenção da Covid. As autoridades russas analisaram a taxa de infecção entre quase 4 milhões de russos vacinados com 2 doses. Efetividade é o termo usado quando a vacina é aplicada e avaliada no mundo real, em massa. Já o termo eficácia, que você ouve muito, é muito usado até então, diz respeito à análise de uma vacina ainda na fase 3 de testes. O Instituto Gamaleya afirmou que vai publicar os dados numa revista científica no mês que vem. Nos Estados Unidos, a partir de hoje, todas as pessoas com 16 anos ou mais vão poder se vacinar contra a Covid. Com a ampliação da faixa etária nos 6 estados que faltavam, o presidente Joe Biden cumpriu o prazo anunciado. Os Estados Unidos têm aplicado, em média, 3.200.000 doses por dia. Metade da população adulta já recebeu ao menos uma dose. A capital da Índia entrou em lockdown. O segundo país mais populoso do mundo registrou só hoje mais de 270 mil novos casos e 1.600 mortes. O governo indiano vai passar a vacinar todos os cidadãos de mais de 18 anos. Segundo a agência de notícias Reuters, o governo vai financiar a ampliação do Instituto Serum, que produz a vacina da AstraZeneca. No Reino Unido, pesquisadores da Universidade de Oxford vão fazer testes com voluntários para estudar os riscos de reinfecção. 64 pessoas de 18 a 30 anos de idade que já tiveram Covid vão ser expostas ao coronavírus e ficar em observação por 1 ano. O objetivo é entender a resposta do sistema imunológico. A seguir, o Senado derruba vetos do presidente Jair Bolsonaro ao pacote anticrime. Roberto Carlos fala da saudade dos palcos e escolhe uma música para o aniversário de 80 anos. O Senado derrubou agora há pouco vários vetos do presidente Jair Bolsonaro ao pacote anticrime. O repórter Vladimir Neto acompanhou. Boa noite, Vladimir.
Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Por 50 votos a 6, os senadores derrubaram grande parte dos vetos do presidente Jair Bolsonaro ao pacote anticrime, aprovado em 2019. A Câmara dos Deputados já havia analisado e derrubado esses vetos no mês passado também. Ou seja, com a votação de hoje, o Congresso concluiu a análise dessa matéria. Um dos pontos vetados que vão entrar na lei agora é o que limita o uso de escutas ambientais. O veto do presidente manteve a lei em vigor até agora para que conversas gravadas, as chamadas escutas ambientais, pudessem ser usadas tanto pela defesa quanto pela acusação. Com a derrubada desse veto, volta a valer a versão anterior aprovada pelo Congresso, que restringe essas gravações e só permite o uso delas pela defesa. Renata, Bonner. Obrigado, Vladimir. O Partido Comunista Cubano elegeu o presidente Miguel Díaz-Canel para o cargo de primeiro secretário. Ele vai substituir Raul Castro, que anunciou a aposentadoria na sexta-feira passada. O último dia do Congresso do partido marcou a transição de poder e o fim de 6 décadas de liderança dos irmãos Fidel e Raul Castro. Miguel Díaz-Canel vai acumular os 2 cargos mais importantes do regime cubano. No primeiro discurso como chefe do Partido Comunista, disse que vai continuar consultando Raul Castro em decisões estratégicas. Ele está na presidência desde 2018 e completa 61 anos amanhã. 12 dos clubes de futebol mais ricos do planeta criaram um torneio entre eles e deixaram de lado a UEFA. Na calada da noite, um golpe contra o equilíbrio do futebol europeu. A Superliga da Europa. Um campeonato para dividir atenções com a Liga dos Campeões organizada pela UEFA. O presidente da Federação Europeia de Futebol, Alexander Ceferin, disse que a Superliga visa apenas o lucro. Ele se referiu aos clubes como os 12 sujos e afirmou que, diferentemente deles, a UEFA pensa em desenvolver o futebol. Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham e Chelsea são os representantes ingleses. Real Madrid, Atlético de Madrid e Barcelona, os espanhóis. Juventus, Milan e Inter de Milão, os italianos. A ideia deles é começar o campeonato em agosto desse ano com 20 clubes. 15 seriam membros fixos. Não correm risco de rebaixamento e nem precisam se classificar através de outras competições. Bayern de Munique, Borussia Dortmund da Alemanha e PSG da França foram convidados a fazer parte do grupo, mas preferiram apoiar o projeto de reformulação da Liga dos Campeões divulgado hoje num congresso na Suíça. O presidente da UEFA disse que o futebol deve ser baseado em competição e mérito esportivo e que não vai permitir que isso mude. Ele usou a FIFA e as confederações nacionais de cada país para fazer ameaças. Os jogadores que atuarem na Superliga serão banidos da Copa do Mundo e da Eurocopa. E os clubes podem ser excluídos de torneios nacionais. Só essa competição garantiria aos 12 clubes um faturamento anual de 350 milhões de euros, aproximadamente 2,3 bilhões de reais. Com esse dinheiro, a vantagem econômica sobre outros times que já existe cresceria. E esse pequeno grupo teria acesso quase exclusivo aos melhores jogadores do mundo. Mesmo assim, boa parte das torcidas deles é contra a criação da Superliga Europeia. O Dylan, torcedor do Arsenal, disse que as pessoas que moram ali em volta do estádio não vão ter dinheiro para viajar para Madrid e ver jogos toda semana. As faixas no estádio do Arsenal falavam em vergonha pelo clube abandonar os torcedores mais fiéis. Mesmo o tom do protesto em Liverpool, na Espanha. Esse torcedor do Barcelona disse que o futebol é bonito porque um time pequeno tem sim a chance de ganhar do Barça ou do Real Madrid. No primeiro dia de uma guerra entre clubes e a UEFA, um tiro que já saiu pela culatra. Nesta segunda-feira, 19 de abril, Roberto Carlos completa 80 anos e Sua Majestade falou com exclusividade ao Jornal Nacional. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Hoje, muitos milhões querem dar os parabéns pelos 80 anos de Sua Majestade Roberto Carlos. São súditos que ele trata como amigos. Que prazer rever vocês. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Em 19 de abril de 2021, o rei dá de presente aos fãs o exemplo.
num comunicado divulgado pela equipe do cantor. Em respeito à grave situação que vivemos, Roberto Carlos não aparecerá na varanda, como é de costume em seu aniversário. Ele pede que ninguém vá até a porta de seu apartamento, que, sempre que possível, permaneçam em suas casas em isolamento social, até que seja seguro retornarmos à rotina. Roberto Carlos segue tomando todas as precauções. Mesmo num dia tão importante para ele, o isolamento continua. Mas os fãs não vão ficar sem ouvir a voz do rei numa data tão marcante. A gente vai ligar para ele agora. Alô? Alô, Roberto? Quem é? É Pedro Bassan, aqui do Jornal Nacional. Olá. Olá, Roberto. Parabéns. Obrigado, querido. Obrigado, viu? Aos 80, o maior sucesso do rei foram 2 palavrinhas que ecoaram feito música pelo Brasil. Vacina, sim. Mesmo depois da primeira vacina, eu continuo mantendo meu distanciamento, com muito cuidado mesmo, e a máscara, não abro mão disso, sabe? Tenho feito realmente tudo muito direitinho. Tenho sido um bom aluno, viu? A vacina é muito importante, e tudo aquilo que as autoridades na área de saúde têm recomendado, né? Como é grande o meu amor por você. Aos 80, inteiraço. A minha cabeça, entende, permanece aos 30, 40 anos por aí. Eu acho que eu sou um cara de 30, 40 com a experiência de 80. É assim que eu me vejo. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. A pandemia adiou vários projetos. O aniversário seria comemorado com um show na terra natal, Cachoeiro de Itapemirim. Essa festa ficou para o ano que vem, junto com uma turnê que inclui México, Estados Unidos e Europa. Os planos principalmente voltar aos palcos, né? Voltar aos shows presenciais, vamos dizer assim, que é uma coisa que eu tenho pensado muito, tenho sentido muita falta. Os planos incluem também as filmagens de um longa-metragem que vai contar a vida dele. É o rei de volta às telas, 50 anos depois de estrelar clássicos do cinema brasileiro. Eu sou terrível, vou lhe contar. Como tem sido para você viver e respeitar o isolamento? Como é que está a cabeça, como é que está o seu corpo, como é que está a sua alma nesse momento, nesses dias, Roberto? Sabe que eu tenho toque ainda, né? Não totalmente bom do toque, mas isso já era um costume meu, né? Lavar as mãos muitas vezes por dia, sabe? Meu carro, por exemplo, eu só ando no meu carro, eu dirigindo. Ninguém entra no meu carro, só eu. O tempo não é de festa, mas quando tudo isso passar, não é difícil imaginar quem vai estar no topo da lista de convidados. Na rotina do isolamento, ninguém faz mais falta que o amigo de fé. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Um encontro com meu irmãozinho querido Erasmo Carlos, pra gente compor juntos, que agora eu estou compondo alguma coisa sem eles. Agora compomos juntos, porque agora a gente tem composto também online, né? Não é a mesma coisa, mas tem ajudado muito. É muita modéstia para um rei. No dia em que só deveria receber cumprimentos, Roberto Carlos arruma um motivo para pedir desculpas. Vê se pode. E eu quero pedir desculpas por não ter feito essa entrevista, dado essa entrevista em vídeo. Sabe, por causa desses cuidados todos que eu estou tendo, de não deixar ninguém vir aqui, não ter contato próximo com ninguém. Não tem do que pedir desculpas, viu? A gente é que agradece a sua disposição, e ouvir essa voz, a voz mais marcante da música brasileira, já nos conforta e nos alegra muito nesse dia, viu? Obrigado mesmo. Obrigado a todos, entende? Obrigado a todos da equipe do Jornal Nacional. Obrigado a William Bonner, a Renata Vasconcelos, entende? Vocês são maravilhosos. Muito obrigado por tudo. Hoje é aquele dia em que cada fã escolhe a música preferida para comemorar. Mas e o aniversariante? Que música o próprio Roberto canta no dia dos 80 anos? Jesus Cristo,
Jesus Cristo, eu estou aqui. Essa aí. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Obrigada a você, Rei. Parabéns. Pois é, afinadíssimo pelo telefone aos 80. E uma simpatia sempre, né? Parabéns, Muito Majestade. legal. Obrigado. A seguir, os números atualizados da pandemia no Brasil. O governo promete bilhões para apoiar micro e pequenas empresas e manter empregos na pandemia. Desde o começo do mês, todos os brasileiros estão pagando mais caro pelos remédios. O reajuste anual, dessa vez, ficou acima da inflação. Seu Tarcísio e a mulher tomam 6 remédios controlados. A conta da farmácia já subiu neste mês de R$ 320 para R$ 390. Ele ainda teve Covid e gastou mais R$ 70 com remédios. Administrar as contas da casa está cada vez mais difícil. Ou eu escolho entre comprar um medicamento para salvar minha vida, ou eu escolho comprar um alimento. Está tudo caro. O reajuste é autorizado uma vez por ano pela Anvisa. O percentual desta vez é 10,08%, o maior desde 2016, acima da inflação oficial do país, que no mesmo período ficou em 6,10%. Uma das explicações para esse aumento foi a alta do dólar frente ao real. E nós sabemos que boa parte dos insumos para a fabricação de medicamentos são influenciados pela taxa de câmbio, são cotados em dólar. O encarecimento desses insumos já provocaria, sim, uma revisão mais forte no preço dos medicamentos esse ano. Na lista dos remédios que ficaram mais caros estão antibióticos, anti-inflamatórios, medicamentos para dor, para diabetes. O reajuste não é em cima do preço médio dos remédios que a gente compra nas farmácias. Ele incide sobre o valor máximo, que é tabelado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Por isso, o aumento pode ser maior e acabar pesando ainda mais no bolso dos brasileiros. Um exemplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Este remédio para controle da gastrite custa, em média, R$ 21. Mas o preço limite dele é até R$ 87,65. Com um aumento de 10%, pode chegar a R$ 96,41. Acho que uma medida importante para o consumidor adotar para tentar contornar o problema dos preços elevados é pechinchar, né? É pesquisar nas farmácias, é nunca ir e aceitar o preço da primeira farmácia. E uma possibilidade também é ele ser utilizado o programa Farmácia Popular. O Alexandre Rodrigues é dono de 5 farmácias. Ele ainda tem remédios em estoque e, para não perder os clientes, vai tentar segurar o preço por enquanto. Manter os preços, não fazendo essa alteração de preços, reajustando pelo volume alto de estoques, né, em todas as unidades da região. E a gente, um meio de poder estar o cliente comprando mais e pagando menos. Em fevereiro, a economia brasileira cresceu 1,7% na comparação com janeiro. Foi a 10ª alta seguida do Índice de Atividade Econômica do Banco Central. O IBCBR é considerado uma prévia do PIB. O Ministério da Economia anunciou hoje que vai destinar 10 bilhões de reais para reabrir o Programa de Manutenção do Emprego. No ano passado, para evitar demissões na pandemia, o governo ou o programa permitiu a redução da jornada e de salário ou a suspensão temporária de contratos de trabalho. O governo federal anunciou também outros 5 bilhões para uma nova rodada do Pronamp, aquela linha de crédito para micro e pequenas empresas. Agora há pouco, o Congresso Nacional aprovou um projeto que muda a lei de diretrizes orçamentárias para permitir esses gastos. Mas os programas do Ministério da Economia ainda dependem da sanção do orçamento deste ano pelo presidente Jair Bolsonaro. O prazo para a sanção termina quinta-feira. A Organização Mundial da Saúde ganhou o apoio da ativista sueca Greta Thunberg na campanha pela distribuição igualitária de vacinas anti-Covid.
A adolescente que em 2018 liderou uma greve na escola pedindo ações dos governantes contra as mudanças do clima e foi ouvida por líderes do mundo inteiro, voltou ao plenário. Greta Thunberg denunciou a desigualdade na distribuição de vacinas contra a Covid. Através da sua fundação, Greta Thunberg doou o equivalente a quase R$700 mil para a compra de vacinas para alguns dos países mais pobres do mundo. É antiético que países ricos estejam vacinando pessoas jovens e saudáveis, enquanto que nos países pobres há muitas pessoas frágeis que não receberam sequer a primeira dose, disse a estudante hoje com 18 anos. Greta participou da entrevista coletiva da Organização Mundial da Saúde. Em resposta à pergunta de um jornalista sobre a atuação do presidente Bolsonaro, a ativista disse que ele fracassou em assumir a responsabilidade necessária para resguardar as condições de vida para a humanidade, no presente e no futuro. Em 2019, Bolsonaro chamou Greta de pirralha depois que ela falou dos assassinatos de índios que defendiam a floresta amazônica. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, agradeceu a Greta Thunberg pela defesa da igualdade na distribuição de vacinas. Greta Thunberg inspirou milhões de pessoas em todo o mundo a enfrentar a crise climática. O apoio à vacinação demonstra mais uma vez o compromisso dela em tornar o nosso mundo um lugar mais saudável, seguro e justo para todos. A Organização Mundial da Saúde alertou para o aumento no número de casos em todas as faixas etárias, principalmente entre os jovens. Mas ressaltou que o mundo possui as ferramentas para controlar a pandemia em questão de meses. Basta que sejam usadas com responsabilidade e igualdade. O Palácio do Planalto não quis se manifestar. Em Brasília, senadores integrantes da CPI da Covid começaram a elaborar um plano de trabalho. A primeira reunião da CPI da Covid deve ficar mesmo para terça-feira da semana que vem, dia 27. Mas já há uma proposta inicial de trabalho feita pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania, em comum acordo com Omar Aziz, do PSD, cotado para ser o presidente da comissão, e Renan Calheiros, do MDB, que deve ser o relator. O plano de trabalho prevê ouvir autoridades do governo federal na condição de testemunhas, que as obriga a falar a verdade para não se incriminarem. Depois, se surgir algum indício, a pessoa pode ser convocada novamente a depor, mas já como investigada, condição que dá a ela o direito de permanecer calada para não produzir provas contra si mesma. Devem ser ouvidos o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, um dos focos da CPI, além do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Seriam criadas 4 sub-relatorias para aprofundar as investigações. Vacinas e outras medidas para a contenção do vírus, colapso da saúde em Manaus, insumos para tratamento de pacientes doentes e emprego de recursos federais. Representantes de laboratórios que produziram cloroquina a pedido do governo federal também serão ouvidos. O presidente Bolsonaro e autoridades do governo têm defendido o uso do medicamento como tratamento precoce, mesmo depois que pesquisas científicas destacaram a ineficácia do tratamento. Além deles, a comissão deve ouvir ainda laboratórios que fornecem ou negociam a venda de vacinas. O senador Omar Aziz disse que a negociação para a compra de vacinas merece atenção especial. A vacina é um grande mistério para todos nós brasileiros. O Brasil talvez seja um dos poucos países que tem relações comerciais com o mundo todo. Nós estamos tendo dificuldade de trazer os insumos para produzir a vacina aqui. Então, nós temos que saber que razão é essa. O Brasil registrou 375 mil mortos pela Covid, segundo os dados reunidos e atualizados pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Alain.
Boa noite, Renata. Bonner, boa noite a todos. O Brasil atingiu essa marca depois de registrar 1.607 mortes por Covid nas últimas 24 horas. No total, 375.049 pessoas morreram por causa da doença desde o começo da pandemia. 35.885 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. Já são 13.977.713 diagnósticos. As médias de mortes e de casos permanecem em estabilidade num patamar alto. São, em média, 65.186 novos casos por dia, uma alta de 3% em 2 semanas. A média de mortes também tem aumento e também de 3%. São, em média, agora 2.860 mortes por dia no Brasil. As curvas, a gente percebe aqui, mostram uma estabilidade, de março para cá. No mapa agora, o panorama pelo país. Em vermelho aparecem 7 estados com alta na média de mortes. Roraima com 65% e Pará com 52% registraram os maiores aumentos. Em amarelo, em estabilidade, 14 estados. E em azul são 5 estados e o Distrito Federal com queda na média de mortes. Maiores reduções, olha só, em Santa Catarina, 29%, depois em Paraíba e Mato Grosso, os dois com 26% de queda. Agora a gente confere os números da vacinação. 474.205 pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24 horas. E o Brasil chegou, assim, a 26.654.459 vacinados com a primeira dose, o que equivale a 12,59% da população brasileira. 10.131.323 pessoas receberam também a segunda dose, o que dá 4,78% da população. Hoje, 24 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Em azul escuro, os estados com maior percentual da população vacinada com a primeira dose. E os 5 que mais aplicaram até agora a primeira dose foram o Rio Grande do Sul, que já passou de 17% da população vacinada. Depois vem o Mato Grosso do Sul, em terceiro, Espírito Santo, a Paraíba em quarto e a Bahia em quinto, com mais de 13%. Em g1.com.br/coronavírus você encontra os dados do seu estado e outras informações sobre a vacinação. Renata, Bonner. Até amanhã.